Olá, pessoal do Fiscaliza Auto Tietê, eu sou Jaqueline Benevides e aqui em parceria com o Sincomércio nós estamos realizando mais uma entrevista. Hoje com o secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, Romildo Campelo, que está aqui para bater um papo sobre um tema que é muito relevante, que tem levantado diversas polêmicas na cidade e que todo mundo precisa saber. É uma cidade que está em constante desenvolvimento, que apresenta problemas, obviamente. Compra e venda sempre tem um problema de pessoas com uma ação de uso capião, pessoas querendo ali ser contempladas por um apartamento de CDHU, e a gente sabe que é um tema muito sensível. Todos merecem um teto para morar, mas a gente sabe que nem todos os municípios têm estrutura para dar essa garantia para todos os cidadãos. Então, quero abrir para você se apresentar e a gente vai tocando o barco falando desse assunto tão importante. Eu queria primeiro cumprimentar você, o Jonatas, o Walter Lee do Sincomércio, presidente do Sincomércio, por esse espaço que ele abre em parceria com o Fiscaliza. É muito importante esse espaço garantir espaços de comunicação, de diálogo, e você, Jonatas, tem consolidado aí o Fiscaliza nesses anos, e é mais um passo aí fundamental, importante para vocês, para o Sincomércio e para o jornalismo e para a comunicação de Mogi do Alto Tietê. Com relação à habitação e regularização fundiária, primeiro que eu entendo que a habitação é o primeiro dos grandes direitos que todos nós temos, né? Está previsto na Constituição, direito fundamental à saúde, à educação e, entre outros, moradia. E moradia é um direito fundamental de todos nós. E, nesse sentido, a Prefeitura de Mogi, e a prefeita Mara Bertauri deixa isso muito claro ao colocar o nome da sua gestão de Mogi, que abraça, que é a questão de pensar em abraçar as pessoas e garantir esses direitos, tanto para quem não tem moradia, como para aqueles que têm uma moradia precária ou irregular, né, que é o caso da regularização fundiária. Então, a gente está trabalhando em três grandes frentes: da criação de novas unidades habitacionais, novos, principalmente apartamentos, a regularização fundiária, e um terceiro olhar que é o olhar que eu diria que é uma das novidades dessa gestão, que é olhar para quem já mora nos condomínios de habitação de interesse social. Usando aquela frase que nunca antes na história nenhuma gestão olhou para quem já mora nos condomínios, né? Normalmente a prefeitura termina a sua missão ao entregar a chave, o que não é pouco, mas ao entregar a chave para o morador, termina aí a sua missão. E a gente entende que não termina aí, porque muitas das pessoas que moram no condomínio de habitação de interesse social precisa de apoio, precisa de acesso a outros direitos e que não sabe como fazer, como é o caso dos síndicos, que normalmente as pessoas que estão nesses condomínios se tornam síndico por falta de opção, né? E a gente está com um trabalho muito grande nesse sentido, que depois eu te conto os detalhes. Romildo, antes de entrar no tema, eu queria saber como que tem sido essa experiência para você. Você sempre foi muito ligado ao turismo, tem uma experiência em secretaria de gestão pública muito incisiva, né? Como que está sendo esse desafio? E a gente sabe hoje que cerca de mais de 60 núcleos na cidade são considerados regulares, precisam de ter essa atuação do poder público, e uma área que não depende só da questão do executivo. A gente precisa de um legislativo ativo, participando dessas demandas, desses projetos, e também do judiciário, que a gente sabe que muita gente está esperando ali o resultado de suas ações judiciais, e isso também acaba dando essa demora, né, essa resposta da população. Como que está sendo para você? Bom, a primeira parte da pergunta é minha experiência pessoal ao estar na Secretaria de Habitação. Primeiro foi uma surpresa do convite da prefeita Mara Bertauri de ocupar essa secretaria, porque eu tenho aí 20 anos de vida pública, de experiência em vida pública. Em Mogi eu fui secretário do Meio Ambiente, ouvidor-geral, secretário-chefe de gabinete, e no Estado eu estive na Secretaria de Estado do Turismo e fui secretário de Estado da Cultura. Mas a habitação, para mim, foi uma surpresa, e eu tinha me colocado à disposição para ajudá-la na reconstrução de Mogi das Cruzes, né? Então, e o fato é que a habitação é realmente uma área muito complexa e que exige um trânsito e um diálogo com o governo do Estado, o governo federal, e ela disse por isso que me convidou para essa posição, por esse meu histórico e a capacidade de diálogo com pessoas diferentes, de diferentes ideologias e pontos de vista. E a habitação também é uma área de muita intersecção com o meio ambiente. Quando a gente fala de reuso de água, de energia solar,
do direito à cidade, de um pensamento de meio ambiente mais amplo, né? E tem sido um grande desafio, né? Porque a secretaria foi criada em 2023 e eu sempre tenho dito que faltam alguns instrumentos de gestão da secretaria. Quando eu estava na cultura, eu sempre definia que política pública precisa do CPF. CPF de política pública é o conselho municipal, é o plano e é o fundo municipal. Se você não tiver esses três itens, você não estrutura uma política pública de fato, né? E nós encontramos a secretaria com um conselho estabelecido, mas sem o plano atualizado e sem o fundo de habitação implantado, né? O conselho existia e continua vigorando. O plano foi elaborado por uma empresa, mas não foi enviado para a Câmara, não foi consolidado dentro do município e se tornar uma lei municipal. Tem um plano antigo de habitação. Então nós estamos nessa fase agora de organizar, temos uma reunião essa semana com a empresa, as diversas secretarias envolvidas para entender e detalhar e para encaminhar para a Câmara Municipal o Plano Municipal de Habitação, e nós fizemos a lição de casa de aprovar as contas do Fundo Municipal de Habitação junto à Caixa Econômica Federal, criar o CNPJ e abrir a conta bancária, né? Vai faltar, quer dizer, o fundo está operacional para receber recursos. Vamos ter que agora fazer a lei para definir de onde vêm os recursos do fundo, mas não tinha sentido fazer a lei se eu não tinha como receber. Uhum. Então, a base, com esses três pontos, que é o CPF de uma política pública, nós temos condições de estruturá-la e dar novos passos com relação à habitação e regularização fundiária de Mogi. Em relação à regularização fundiária, como que está os dados estatísticos? Como que o Mogi das Cruzes se encontra nesse momento? A regularização, ela tem evoluído ao longo dos anos com várias leis federais para instrumentalizar, para dar condições do poder público reconhecer as áreas e dar a escritura, o título de propriedade. E nós temos uma nova lei de 2017 que fez uma revolução nesse setor e entregou para o município o protagonismo, a ação está na mão da prefeitura, a atitude está na mão da prefeitura para fazer a regularização fundiária. Mas ela é uma tarefa complexa, né? São várias etapas, não é um procedimento que você faz de um dia para o outro. Mas nós estamos fazendo uma mudança na forma de trabalhar a regularização fundiária de Mogi. Primeiro, com auxílio da Secretaria Municipal de Governo, né? Nós temos feito um trabalho de mapeamento do processo de como se faz a regularização fundiária. Isso é um princípio de gestão. Então você faz o passo a passo de como que você vai trabalhar, quem são as outras secretarias envolvidas, para que a gente possa melhorar esse processo e fazer de forma mais rápida. Por exemplo, nós já identificamos um gargalo, que é as informações que a Secretaria de Habitação precisa da Secretaria de Finanças, né? Então, nesse mapeamento de processo feito pela Secretaria de Governo, a gente identificou isso. Tem outros gargalos que nós vamos conversar e negociar com as outras secretarias para ter acesso a essas informações de forma mais rápida e poder, com isso, acelerar a maneira e o prazo de fazer a regularização fundiária. Além disso, nós estamos finalizando essa semana a contratação de um programa de computador, de um software que funciona pela internet, para poder acompanhar todo esse processo, dar transparência para a população. Quem tiver numa área de regularização vai saber pela internet como é que está o seu processo. Legal. As empresas que também vão ter essa informação e do ponto de vista da secretaria, para a gente poder prestar conta para a população e para a prefeita Mara Bertaioli, nós teremos todo um painel de controle, sabendo quantos projetos de regularização nós temos, como cada etapa que cada um está, o que falta para terminar. Então, é uma reengenharia da Secretaria de Habitação, é um repensar, uma reorganização, um novo projeto de Secretaria de Habitação com novas ferramentas. Você tem uma ideia, hoje nós temos uma equipe fantástica de pessoas profissionais de várias formações, engenheiros, arquitetos, topógrafo, cientista político, contador, tem um monte de gente muito boa, mas trabalhando sem ferramenta, usando planilha, Word, Excel, para organizar essas informações
Então você imagina, assistente social vai para campo, digita isso numa planilha e as informações não estão consolidadas. Isso faz com que se tenha muito retrabalho, muita informação desconectada. E fragilidade. Muita fragilidade e muita dificuldade de prestar contas para a população, para perguntar, tá, como é que está o meu núcleo? Como é que está o meu trabalho? Quando que vocês vão entregar o título? Hoje é muito difícil responder isso. Com essa modernização, com essas ferramentas, a gente vai mudar completamente a capacidade de trabalho desses profissionais que são muito bons, só que com ferramenta. Né? Então, essas estatísticas, de fato, você prefere, assim, estão trabalhando para que isso se unifique dentro de um sistema, para que vocês coletem as informações e vejam os próximos passos do que está faltando e o processo, né? São várias coisas. Primeiro, o processo, nós literalmente desenhamos o processo, começa com pedido, anexa informação, vai para outra etapa, levantamento topográfico, isso vai, entendeu? Todos esses passos, literalmente sendo desenhados, foram desenhados, para que todo mundo tenha clareza de como se faz hoje o processo. A etapa seguinte é a melhoria desse processo. Então, como é que você faz? Primeiro, é como se você falasse, olha, eu faço o bolo desse jeito, certo? Legal. Então, só que eu preciso agora, ao invés de fazer um bolo por dia, eu preciso fazer 100 bolos por dia. Eu vou virar uma fábrica de bolo. Certo? Como é que eu faço isso de uma maneira mais rápida, melhor e que eu garanta a qualidade daquele bolo inicial que eu fazia de forma artesanal? Então, por exemplo, eu não posso mais ficar quebrando o ovo, né, para fazer o bolo. Eu vou comprar ovo já em pó, porque eu garanto mais velocidade do meu processo, mais segurança de que eu não vou ter um ovo contaminado. Então, a gente está agora revisando essas etapas para virar um processo quase que industrial, vamos dizer assim, de produção das informações. E uma ferramenta que, ao invés de eu bater o bolo na mão, eu compro uma batedeira para bater esse bolo mais rápido e mais uniforme, sabendo quanto que a gente vai fazer. Então, é uma mudança de forma de trabalhar. Não que os cozinheiros fossem ruins, né? Mas estavam fazendo na mão, bateram o bolo na mão, e aí, né, você não consegue ter qualidade, produtividade, informação e principalmente transparência para a população, que é uma obrigação que a gente tem sempre no poder público. O grande problema hoje que a gente vê é justamente a falta de informação, né, Romildo? Nós temos alguns obstáculos para o alcance de certas políticas públicas. Por exemplo, quando a gente fala em saneamento básico, quando o cidadão está numa área irregular, ele quer um ponto de ônibus, quando tem a necessidade de colocar ali uma creche, uma UPA, enfim, a estrutura da cidade em questão de documentação, olha, essa área existe, a gente tem a regularização desse local para poder atender a população, às vezes é algo que passa despercebido, especialmente nas demandas da cidade. Olha, eu quero tal coisa aqui, fala, dá para te atender nesse momento porque está em outro processo. Que resposta que vocês têm para a população nesse sentido, para que alcance a política pública e um passo para anterior, justamente essa regularização, esse reconhecimento, né, da localidade? Por exemplo, com maior diálogo entre as secretarias. Vou te dar um exemplo prático e claro. Hoje existem áreas atendidas pelo SEMAI, tem água, mas o SEMAI não pode cobrar porque não está regularizado. Do outro lado, nós damos processo de regularização em áreas que não tem água e esgoto. O que nós estamos fazendo? Junto com o SEMAI, fazendo um grande estudo para inverter essa prioridade. Né? Ou seja, vamos começar a regularizar aonde já tem água e esgoto. Certo? Tem água e esgoto, mas não está regular. E o SEMAI tanto vai mudar o seu plano de investimento para essas áreas que são regularizáveis e não tem água e esgoto, e a prefeita Mara Bertoli conseguiu 260 milhões de reais para colocar água e esgoto em Mogi, o que vai permitir, casando essas informações todas, SEMAI, 260 milhões para investimento em água e esgoto, com um grande programa de regularização fundiária, como eu descrevi agora há pouco, mais estruturado, que vai trabalhar mais rápido, só que juntando essas informações todas. Porque quando você faz uma regularização fundiária, você é obrigado a garantir
água, esgoto e infraestrutura. É que nem certidão de nascimento, né? A criança nasce, todo mundo sabe, tem um bebezinho ali. Mas quando você documenta, ela existe para a questão institucional, ela vai passar lá para tomar vacina ali, ela tem um documento bonitinho, né? Então, a questão da regularização fundiária, ela é muito importante hoje para o desenvolvimento do município, né, Romildo? Para o desenvolvimento do município, para a garantia de direito das pessoas, porque uma coisa é você ter uma casa que você não tem escritura, você tem um risco todo dia daquela casa, ela está irregular, certo? A partir do momento que você tem escritura, você tem a garantia da moradia, você tem a garantia que aquela casa é herança dos seus filhos, é um patrimônio da sua família e que você pode ter acesso, inclusive, a crédito bancário, a melhores condições para viver, para trabalhar, para empreender. É uma mudança de padrão, de qualidade de vida muito grande. Agora, quando se fala de regularização, principalmente a regularização social, a infraestrutura é obrigação da prefeitura. Por isso essa preocupação de sincronizar o trabalho junto com o SEMAI e com esse investimento de 260 milhões de reais que a prefeita Mara Bertolli trouxe para Mogi, né, que a gente vai começar agora. Então, sincronizar isso é a garantia de que a otimização desse trabalho, desse olhar, para garantir essa certidão de nascimento que você falou. Muito bem colocado como exemplo. Que com essa certidão de nascimento, você começa a planejar a creche que vai precisar, a escola, o hospital, e traz a cidade real para a cidade legal. Que hoje tem uma diferença entre a cidade ideal, que é aquela que está planejada, a cidade real e a cidade legal, né? A cidade real é muito diferente da cidade legal, porque essas casas não estão reconhecidas pelo poder público. Então você tem todo o problema de infraestrutura, de direitos, né, de redistribuição desse acesso à cidade que você não tem se você não tiver essa regularização. Não que seja uma forma incisiva, né? Mas habitar cria raízes. Então, quando você está proporcionando para a pessoa que ela crie raízes naquela cidade, você abre portas para outros setores, desenvolvimento econômico, a questão do próprio turismo, a pessoa, olha, é meu imóvel, eu vou poder investir, vou deixar ele mais bonito, a rua fica mais bonita. Então, tá tudo de uma forma interligada, né, Romildo? Como se enxerga de modo macro, que é a importância da habitação na cidade, nesses outros setores em que você já tem uma afinidade, como o turismo, você já passou por vários setores aí do meio ambiente, como você enxerga tudo isso? Então, eu vejo, antes de falar do macro, a gente não pode também olhar para o micro, porque é o seguinte, quando você fala de uma casa, você está falando do espaço de vida da gente, certo? Aonde a família acontece. Então, quando você garante uma casa reconhecida, a qualidade desse imóvel, que é um assunto que, se a gente puder, eu queria falar também de qualidade do imóvel. Então, primeiro, na questão do micro, a casa é o espaço onde você estuda, onde você tem o seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, é onde a vida acontece, né? Então, garantir esse direito é garantir uma plataforma de vida com qualidade, que permita você se desenvolver como pessoa, né? E indo para o macro, como você colocou, quer dizer, uma pessoa feliz, que está com uma casa estruturada, tem segurança de pôr a cabeça no travesseiro e falar, não, eu posso dormir tranquilo, que essa casa é minha, ninguém me tira daqui, é uma pessoa que pode trabalhar melhor, estuda melhor, a tensão do dia a dia, que a vida de ninguém é fácil, fica um pouco mais fácil, mais leve, né? E vai refletir como um melhor profissional, um melhor vizinho, uma pessoa melhor, e eu acredito que isso cria um ciclo virtuoso, né? E acaba sendo uma cidade melhor, porque você vai desenvolver, essa casa vai ser reformada, então vai gerar emprego, desde o material de construção, o pedreiro, você cria um ciclo de melhora da economia e da qualidade de vida da cidade como um todo. Eu quero entrar no Mogi Meu Lar e também nas questões do CDHU, mas eu queria levar uma reflexão aqui. A gente tem visto algumas pessoas publicando nas redes sociais vídeos de moradores de rua, falando que falta política pública, a gente sabe que é um trabalho da assistência social, a gente sabe que é um trabalho da segurança também, engloba todos os setores, inclusive saúde, que a gente muitas vezes vai ajudar alguém ali que está em situação de rua e você se depara com problemas graves de saúde, enfim, não é uma atividade só de um setor. E a gente sabe que, como você bem mencionou, a garantia de um lar
faz com que a pessoa, além de criar raízes, ela consiga ter mais saúde mental, tenha mais abertura para pensar em outras coisas. Ah, que negócio que eu vou abrir, porque a minha casa já tem, agora eu quero ampliar, né? E essa questão de ampliação de política pública me chama muito a atenção. Queria que você comentasse, ou me desse sua opinião sobre como que é essa estruturação, porque nós temos programas sociais, mas a gente sabe também que muitas pessoas, ou por desconhecimento ou falta de interesse, não participam desses programas sociais. Como que, na sua visão, a gente consegue conciliar todos esses setores para resolver uma situação que, obviamente, não é só uma questão de habitação, volto a falar que são vários setores envolvidos, né, para tratar essa questão que está crescente na nossa cidade? Na verdade, é crescente no nosso país, né? O problema do morador de rua são vários elementos aí que a gente identifica, desde a questão da droga, né, da quebra do convívio familiar, um pouco por álcool, muito pela droga. Quando você olha pesquisas de qual o motivo, o que levou pessoas a irem para a rua, normalmente ou é a questão da droga, ou é uma tragédia familiar de morte de alguém, né, alguma ruptura de perda de emprego, normalmente alguma quebra da estrutura pessoal ou familiar que leva as pessoas para a rua. A boa notícia é que o governo federal, o governo Lula, está planejando aí uma modalidade de Minha Casa Minha Vida não só planejando, já começou em alguns municípios uma modalidade do Minha Casa Minha Vida para moradores de rua. Quer dizer, o problema é tão grande, tão grave, que precisou se criar uma política nacional para enfrentar esse problema, né? E que nós teremos que enfrentar isso aqui em Mogi também. E é uma política multidisciplinar, envolve várias secretarias, não é possível pensar numa única secretaria. E uma das dificuldades é as pessoas saberem das políticas públicas, do seu acesso, das informações, do que ela pode conseguir, dos seus direitos como cidadão, como cidadã. Isso, a resposta é uma integração. A Secretaria de Assistência Social, a secretária Daniela Mariano tem feito um grande trabalho aí nos CRAS, nos CREAS, que são estruturas que estão por todo o território de Mogi, para dar acesso às pessoas às informações, e essa integração aí que a gente precisa fazer, e tem feito. Acho que nos últimos meses nós vivenciamos muitas polêmicas em relação ao programa Mogi Milar. Queria que você contasse como ele está agora, quais as mudanças que estão ocorrendo. Existe aí um lema que roda na cidade, precisa continuar, né? Só que, às vezes, a questão de gestão, ela é um pouco individualizada. Cada um tem um jeito de trabalhar e enxerga ferramentas que podem ou não ser úteis. Então, não significa que um está anulando o serviço do outro, significa que são visões diferentes para o mesmo fim, né, Romildo? Como você tem enxergado isso? Assim, Jaqueline, eu vejo qualidades no programa Mogi Milar. Não acho que seja... Eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer o que é correto ou de um governo passado, né? O mundo não começou dia 1º de janeiro de 25, né? Como não começou no dia 1º de janeiro de 21, quando começou o governo passado. Uhum. Então é uma infantilidade achar que o governo começou no seu primeiro dia de gestão, né? Então eu vejo alguns pontos muito positivos no Mogi Milar. E primeiro que ele está alicerçado numa lei de 2014 do governo Marco Bertaioli, né? Isso nunca é dito quando se fala do Mogi Milar, né? Que isenção de IPTU, uma série de princípios que estão na lei do Mogi Milar existiam já desde 2014 do governo Marco Bertaioli, e o Mogi Milar ignora isso, né? Então eu entendo que um programa que tem suas qualidades ao pensar numa forma de baratear um pouco o custo de quem vai fazer empréstimo para comprar casas, tá? Porque é fundamental que a gente entenda o que é o tal do faixa 1, faixa 2, faixa 3, do Minha Casa Minha Vida, tá? Acho que talvez tenha que dar um passo atrás para explicar isso. O governo federal cria o Minha Casa Minha Vida, uma política de mais de 15 anos aí, e chamando de faixas. Essa faixa é pela faixa de renda, né? Quem é faixa 1 é quem ganha até R$ 2.800, mais ou menos, e são as pessoas que recebem casa por sorteio, tá? A partir daí, faixa 2, faixa 3 e a nova faixa 4 são empréstimos, tá? Feitos pela Caixa Econômica Federal
no caso, para quem ganha mais de R$ 2.800 por mês, né? Se eu não me engano, R$ 6.000 é a faixa 3, tá? O Mogi Meu Lar trabalha nessa faixa do empréstimo, tá? É o faixa 2, que é o empréstimo para comprar casas, e com os subsídios que o município dá de isenção de IPTU já desde 2014, um compromisso de acelerar o trâmite do processo. Esse faixa 2, eles deram o nome de um e-mail, ou Mogi Meu Lar. É importante dizer isso porque aqui não é sorteio, é compra, o que não está errado, tá? O que é uma política que o governo federal prevê e o município, no governo passado, deu um incentivo. É diferente do faixa 1, que é sorteio para as pessoas que ganham até R$ 2.800, mais ou menos, hoje. Também é importante dizer, tem 324 apartamentos que o governo passado pediu ao governo federal, que liberou, mas não conseguiu entregar. Por quê? Quando assinou o contrato, e quando se assina um contrato com a Caixa diz o seguinte, tá, nós vamos segurar, vamos garantir esses apartamentos, desde que você cumpra alguns compromissos que estão no contrato, tá? Chamado de cláusula suspensiva. Pra você ter uma ideia, era a contrapartida, porque o governo federal libera, mas o município tem que colocar um dinheiro. E o governo passado não separou essa contrapartida. Por isso que ele conseguiu os apartamentos, mas não conseguiu assinar o contrato e liberar a construção das casas, tá? Eu não tiro o mérito do governo passado de ter conseguido 324 unidades. Tem seu mérito, mas as pessoas precisam entender que ele fez, mas não entregou. Por que não entregou? Porque não pagou a contrapartida, não previu esse dinheiro da contrapartida, não previu questões até mais simples, como uma viela sanitária, uma liberação da área para passar a parte de esgoto. E a prefeita Mara Bertaioli agora resolveu isso tudo, resolveu contrapartida, resolveu viela, e vai resolver agora com o governo Tarcísio, o governo do estado de São Paulo, a Casa Paulista, para complementar o valor que falta para poder a Caixa liberar o recurso, né? Então, não fez a lição de casa por inteiro, certo? Fez a primeira parte e tem seu mérito, o secretário anterior, o prefeito anterior, tem seu mérito, mas não fez tudo, deixou no meio do caminho, certo? O que não está errado de certo modo, porque de um governo para o outro é uma corrida de bastão, certo? O que foi feito no governo anterior, o novo governo tem a obrigação de pegar e continuar. E assim que é. Como o governo anterior pegou uma série de obras do governo Marcos Mello e continuou e pôs seu nome lá. O hospital, o SUS lá no lado da UPA do Rodeio. De creches. Né? Creches. Tem uma dezena de obras do governo Marcos Mello que foi entregue no governo seguinte e a placa está no nome do governo seguinte e está tudo certo. Não tem nada errado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Volto a dizer, ninguém aqui está cutucando. É uma visão de gestão, uma visão de atitudes. Tem coisas que eu posso olhar, eu sou casada, eu vejo outro casal e falo assim, eu não faria isso no meu casamento com meu marido, e tá tudo bem, não significa que eu tô anulando a vivência do outro, né? Você não deu continuidade às reuniões no Sempre, né? Para tratar dessas habitações que veio da gestão passada e que eles estavam se reunindo lá continuamente. Inclusive, isso foi levantado uma polêmica, porque algumas pessoas diziam que aquilo era para fim eleitoral, e eu não quero questionar isso em si. Para estar passando as informações, Romildo, para a população, você acha que essas reuniões são necessárias, isso, na sua visão de gestão hoje, ocupando a secretaria, ou existe outra modalidade de atingir o público que realmente está precisando? Vamos lá, Jaqueline. Qual era o objetivo daquela reunião? Tá? No primeiro momento, foram feitas, se não me falha a memória, 76 reuniões no Senforp. Tá? Foi aberto o cadastro municipal, tem 62 mil pessoas que se inscreveram. Foram feitas, se eu não me falha a memória, 76 reuniões com mais ou menos 900 pessoas, que é o que cabe no Senforp. Para mostrar, e aí a grande crítica que eu faço, antes da crítica, para mostrar o projeto dos apartamentos como seriam ou serão, né? E onde que eu faço a grande crítica? Foi de misturar os dois perfis de público. Quem era a faixa 1, que era sorteio, com quem é a faixa 2, que é compra, certo?
pareceu que era tudo uma coisa só. Certo? Qual seria o certo, na minha opinião? Reuniões com quem é faixa 1, sozinho, para entender, olha, vocês são faixa 1, vocês ganham até R$ 2.800, nós vamos sortear os primeiros 324 apartamentos entre vocês que estão aqui faixa 1. Outra reunião com quem é faixa 2. Olha, vocês são faixa 2, vocês têm uma renda maior que R$ 2.800, nós precisamos dos seus documentos para que a Caixa avalie se você pode ou não ter crédito, certo? E vocês vão comprar esse apartamento com a Caixa, que vai pagar a construtora, e a Prefeitura tem um programa de reduzir esse custo para ficar mais barato do que seria você sozinho na Caixa. Uhum. Por isso que eu digo, tem um mérito no programa, mas onde que está o erro, o equívoco, ou sei lá qual seria a palavra? Misturar os dois. Então foi uma falha de comunicação. Eu não sei se é falha ou se é intencional, assim, o problema é de comunicação, é de você juntar dois produtos diferentes, dois públicos diferentes, numa mesma reunião, e todo mundo, ou 99% acha que vai ser sorteio para todo mundo. Não, isso aconteceu realmente. Muitas pessoas da faixa 2 pensando, olha, eu vou ganhar um apartamento. E isso acaba criando uma falsa ilusão, porque é um tema extremamente sensível, vou até dizer. Assim como eu acho que saúde e habitação são os temas que mais tiram hoje a paz de qualquer pessoa. Se você não está com a saúde em dia, se você está ali, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, posso ser despejado da casa, onde que eu coloco minha família? Tem muita gente hoje que tem uma realidade que não comporta esse abalo emocional realmente, cada um é cada um, e isso acaba vindo de encontro. Você me explicando aqui, é lógico que a gente lê, a gente tenta participar do máximo de reuniões, mas para mim também estava subentendido que o faixa 2 poderia ser contemplado com apartamento por conta das informações que a gente vem colhendo. O faixa 2 é um apartamento, o padrão de apartamento que mostraram é muito bom, tá? Com piscina, varanda, só que é um financiamento. Não tem nada errado, de novo, assim, tem nada errado de ser financiamento, tá? Sim. O que está errado é dar a impressão, ou a pessoa não sair com a clareza de que um é sorteio e o outro é financiamento. E um financiamento com mérito. Por quê? Porque tem uma lei que abaixa o custo desse financiamento, certo? E aprova mais rápido e tal. Então tem o mérito. O problema é misturar tudo e a pessoa sair de lá sem a clareza de que ele é sorteio e o outro é financiamento, né? O meu Instagram, o meu WhatsApp, eu já recebi, porque o meu WhatsApp é o mesmo que faz 20 anos, certo? Meu número é o mesmo que faz mais de 20 anos. Eu cansei, já recebi, já expliquei as pessoas com 3 perguntas. Olha, eu fui no Senforp, em média são 3 frases. Eu fui na reunião do Senforp, eu fui no ginásio e entreguei os documentos. Quando é que eu recebo o meu apartamento? Quer dizer, a pessoa não, para ele ou para ela, ela entendeu que era um sorteio, que ela ia receber um apartamento por levar um documento. Não ficou nada claro de que o que é a grande maioria, que é um financiamento. E as pessoas precisam se planejar até para conseguir ser contemplada por esse financiamento, porque de nada adianta, né? Você falar para a pessoa ficar com uma expectativa, aí do nada são chamados, olha, você pode aderir aqui, você vai escolher sua unidade, bonitinho, né? Só que vai ser tanto. A pessoa pode... Eu não estou preparada para isso nesse momento, né? Veja, o financiamento é muito positivo. O programa Minha Casa Minha Vida é muito bom e com um subsídio ele fica melhor. E fica num preço igual, em alguns casos até mais baixo que um aluguel. Quer dizer, você vai pagar uma parcela igual ao seu aluguel, mas quando você terminar, você é dono daquele imóvel. Não como é o aluguel que você paga e não fica nada para você. A não ser, claro, morar, né? Mas é diferente. Então, é bom. Né? O problema, a minha crítica não está aí, ao contrário, o meu elogio está aí. Né? A crítica é o misturar, é o fazer, não deixar claro para as pessoas do que está se falando. Né? Quando você deixa claro, está tudo certo. Porque, olha, qual é o caminho de cada um, qual é o papel de cada um, entendeu? E o que você tinha mencionado, Romero, que a gente vem encarando aqui nos últimos anos é o seguinte: quem foi contemplado por um apartamento, infelizmente acabou vendendo. Nos últimos anos a gente viu isso a preço de banana, né? O que a gente tem escutado? Que às vezes a pessoa estava acostumada com aquela identidade de onde ela morava, às vezes nem é uma área com política pública, uma área totalmente degradada, mas você estava acostumada lá.
ela não conseguiu viver sem os bichinhos de estimação dela, foi chamada para um apartamento, tem lá 10 cachorros, não tinha como levar, então para ela pegou aquele apartamento e acabou vendendo. Então, acho que, se não me engano, há uns 2 anos a gente vê pessoas vendendo apartamentos a 40 mil reais, e aí veio o programa federal para dar quitação de muitos apartamentos, que hoje tem um valor econômico razoável, né? Então, essas pessoas perderam um patrimônio justamente por falta de informação, por falta desse respaldo. E você tem falado também, que você mencionou aqui no início, sobre a qualidade das estruturas dos imóveis aqui em Mogi das Cruzes, que também a gente sabe que, com o passar dos anos, quem tem casa vê. Cedo ou tarde vai ter alguma manutenção para fazer, pode dar um problema estrutural, às vezes a pessoa, por não ter a regularização, vai passando a posse de um para outro e nem conhecendo os problemas, e depois, quando chega, gera um problemão, né? Como que você enxerga isso para melhorar também? Quando a gente fala em habitação, não é só lá ter um financiamento ou ter uma unidade de forma sorteada, mas também essa manutenção para equilibrar a segurança, porque quando a gente fala em habitação também tem que focar na segurança, que a gente sabe que são estruturas que podem comprometer, às vezes, uma rua inteira, né? Então, primeira parte da tua pergunta, né? Ontem eu participei de uma reunião no Ministério das Cidades sobre o novo Minha Casa Minha Vida, que vai ser disponibilizado agora para o Brasil todo. E claro que Mogi vai pleitear os imóveis de faixa 1. Tá? E qual era a autocrítica que o próprio governo federal fez? Que não terá mais Minha Casa Minha Vida de mega empreendimentos de 3, 4 mil unidades. Tá? Vai passar a ser prédios de 200, no máximo 300 unidades. Prédios ou casas. Porque qual foi um dos problemas do Minha Casa Minha Vida? Você abrir um bairro novo, vai botar 3, 4 mil casas, você cria um bairro, talvez uma cidade. É maior que algumas cidades, muitas cidades do estado de São Paulo. De repente você abre uma área, bota 3, 4 mil casas lá, certo? E não tem creche, não tem posto de saúde, não tem supermercado, não tem estrutura nenhuma, né? E é o que você falou, você tira a pessoa de onde ela mora e desloca ela para um outro lugar que não tem nada para dar qualidade de vida e estrutura de vida. Então isso é uma autocrítica do governo federal de que não pode fazer mais isso, né? É melhor você distribuir 10 apartamentos de 300 unidades na cidade do que concentrar 3 mil unidades no canto só, né? O impacto na estrutura de saúde, de educação, no trânsito, no transporte. Imagina, 3 mil apartamentos e uma creche que atende 200 crianças do lado. Não vai dar certo isso, né? Então tem uma questão aí de você olhar isso. Esse é um dos motivos de por que o programa Mogi Melhor está em revisão na Secretaria de Planejamento, tá? Que a Secretaria de Planejamento de Mogi está revendo o impacto e o urbanismo desses locais onde foi escolhido, né? Porque você tem todos os problemas de pensar a cidade, não é só habitação, e ela tem que ser uma solução, ela não pode ser a criação de novos problemas, ela tem que ser a solução dos problemas existentes, né? Então esse é um aspecto muito, muito importante, e é uma revisão que o governo federal, o governo Lula tem feito, e nós aqui também em Mogi estamos revendo isso, para que a cidade não entre no colapso, né? Você tem mudanças de conceito de urbanismo, por exemplo, tem um urbanista colombiano que vive em Paris, chama Carlos Moreno, ele desenvolveu, e Paris seguiu esse modelo chamado cidade de 15 minutos. O que é uma cidade de 15 minutos? É uma cidade que você tem que demorar de onde você mora, para onde você trabalha, estuda, faz compra, 15 minutos a pé, ou no máximo de bicicleta, né? Então, por quê? Para que você tenha a sua estrutura de vida próxima, você não tem que atravessar, o exemplo em Mogi, não dá para você morar em Jundiapeba e trabalhar em César de Souza. Certo? E você perde totalmente a identidade, hoje às vezes a gente não conhece nem o vizinho. Não, você perde a identidade, né? Você não conhece o vizinho, você gasta um tempão da sua vida parado no trânsito, você cria problema para tudo, sua vida fica mais cara, então só traz problema. Então é o repensar o urbanismo, a cidade, para uma cidade que resolva os problemas e perto, né? E outro problema que a gente vê também, né, Romildo, é que a pessoa ganha lá um apartamento, aí depois precisa o quê? Manter, tem que pagar o condomínio. Essa pessoa às vezes não pagava nada onde ela estava e ela vai para esse apartamento
e ela tem que fazer essa contribuição. E cada vez mais, eu tenho acompanhado algumas unidades aqui em Mogi das Cruzes, as demandas crescem, o valor do condomínio cresce, tem condomínio de CDHU que eles estão querendo por necessidade, tá, gente? A gente vive no Brasil, sabemos como que funciona, R$ 200, 90 reais já é muito, imagina 200, para poder ter a manutenção de um condomínio grande, que nem você falou, né? Que é como que fala, um bairro verticalizado realmente. E não está dando conta, e as pessoas ficam inadimplentes, não tem manutenção, e aí a gente vê várias estruturas do CDHU aqui em Mogi das Cruzes parecendo um cenário de filme de terror, né? Então, quando você falou de pensar depois, não é só você dar o imóvel, né? E lembrando, a gente paga imposto, tudo é uma contrapartida, a máquina gira, mas é você cuidar do pós, porque isso pode influenciar a questão do visual da cidade, e não só isso, impacta a vida das pessoas, porque quem saiu lá do barraquinho para ir para o apartamento e falar, vou ter paz, ela começa a perder a paz também, porque ela fala, eu não estou pagando o condomínio. Com relação a isso, tem duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, assim, com relação a quem já mora no condomínio. Nós identificamos, primeiro eu fiz uma pergunta assim, na secretaria, quantos condomínios de habitação social nós temos no município? Aí um funcionário falou assim, isso é fácil, a gente levanta isso rapidinho. Demorou 2 meses. Não que o rapaz tenha qualquer falha, é porque é uma informação que não estava, acho que você precisa, é uma informação que não estava organizada no município, né? A resposta foi, nós temos 92 condomínios de habitação de interesse social, seja Minha Casa Minha Vida, CDHU, PAR, construção, iniciativas do próprio município. E o que nós estamos fazendo hoje, Aquilino? Buscando contato com os síndicos desse prédio, né? Para que a gente possa conhecer esses síndicos e, a partir dele, entender a realidade do condomínio e ajudá-los a melhorar o seu dia a dia. E até aproveitar a oportunidade de estar aqui no Fiscaliza, de que se você for síndico de um condomínio de habitação social, primeiro, se você tiver dúvida, pode entrar na página da prefeitura, na página da Secretaria de Habitação, que está lá a lista dos 92 condomínios de habitação de interesse social. Se você for síndico, entre em contato com a gente quer te conhecer, fazer uma entrevista, uma pesquisa, para saber a necessidade e fazer um planejamento de ações, curso para o síndico, apoio para esse síndico, como que ele pode baratear o condomínio, dizer, nós ajudarmos os síndicos e, consequentemente, os moradores a viver melhor, a baixar custo, a buscar alternativas para cuidar desse condomínio. E o outro aspecto que você falou que é muito importante é essa questão de como que a pessoa aprende a viver no condomínio, né? Porque quem estava numa casa, estava numa condição e vai morar no condomínio, é um choque muito grande, é uma mudança de padrão de vida. Passei por isso, gente. É muito diferente. Você que viveu a vida inteira em casa, livre, leve, solto, você vai pro condomínio, você fala assim, epa, né? Eu fazia faxina de noite, Romildo, de noite. Eu gostava de fazer faxina de madrugada. Na sua casa, apartamento? Na casa. Depois que eu fui para apartamento, você vai deixar a máquina batendo, você vai esfregar o chão, não dá. Então são coisas às vezes simples que geram um problemão dentro da estrutura ali, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós estamos terminando a liberação desse famoso 324 unidades. Já tem mais que a prefeita Mara Bertralli conseguiu do governo do estado, tá? Mas a gente vai usar a mesma lógica. O que nós vamos fazer? Normalmente, o que você fazia? Você faz o sorteio, certo? Sorteia lá as 324 famílias e vai encontrar com elas de novo quando for entregar a chave, certo? Nós vamos fazer diferente. Nós vamos sortear essas 324 famílias e vamos todo mês ter uma informação, um relatório, por exemplo, como é que está o andamento do seu apartamento, um encontro para começar a preparar o pré-condomínio, para poder começar a preparar essas pessoas a viver em condomínio. A obra deve demorar, em média, 2 anos, certo? Então, nesses 2 anos, nós devemos ter pelo menos um encontro semestral para que essas pessoas comecem a se preparar a viver em condomínio. Criar a comissão do síndico, comissão de moradores, para dar informação, olha, como é que está a obra, terminou o piso 1, terminou a laje, concretou, porque é um aprendizado, viver no condomínio é um aprendizado.
E só destacando uma coisa que eu vi em reclamação de muitos apartamentos, é que hoje dentro dos condomínios tem um problema com abrir negócios. As pessoas estão fazendo a sua unidade, um negócio, vendendo as suas coisas lá, e isso está gerando um conflito tremendo. Às vezes a convenção já vem barrando isso, e aí fica aquela questão, não, mas estão fazendo, né? Então tudo isso eu acho que é muito bacana essas reuniões, amigo, porque as pessoas sabendo o que elas vão encarar do início, sabendo o que é permitido, o que vai ser proibido, isso é muito mais fácil de controlar no início, porque depois... E também o condomínio precisa se adaptar aos novos tempos, né? Uma coisa é você... Quem hoje não trabalha em casa, o famoso home office, certo? Quem na pandemia não teve que trabalhar em casa. Então há uma nova realidade. O condomínio precisa entender isso, e quem mora também, que não é qualquer atividade que pode ser feita no apartamento. Agora, quem trabalha com uma série de atividades, computador, apoio técnico, tem um monte de atividades que dá para trabalhar em casa. Claro, agora a pessoa tem que saber, estou no condomínio, não posso fazer barulho, não posso fazer uma série de coisas, mas o condomínio precisa entender e se adaptar também à realidade. E é isso que a gente está trabalhando para ser esse ponto de apoio dos condomínios, né? Para que esse morador, esse síndico, tenha na Secretaria Municipal de Habitação um parceiro que possa ajudar a falar como é que eu faço isso, como que eu aprendo isso, como é que a gente pode trazer para ensinar, para fazer um curso, um treinamento. Nós estamos pensando aí em estruturar isso de uma maneira bem didática, como se fosse um curso para síndico mesmo, entendeu? Porque a pessoa muitas vezes vira síndico porque aquela brincadeira, está todo mundo enfileirado assim, quem é voluntário dá um passo para frente, aí todo mundo dá um passo para trás, o coitado ficou sozinho, virou síndico, né? E aí essa pessoa precisa de apoio, né? Senão ele vai ter que aprender sozinho uma atividade que é complicada, que não é fácil de cuidar, lidar com pessoas, lidar com problemas em comum. Então tem um aprendizado aí que a gente está se estruturando para ser esse apoio. E aí, se você estiver nos assistindo, for síndico, entre em contato com a Secretaria de Habitação na Prefeitura de Mogi, para que a gente possa te conhecer e juntos fazer essa caminhada aí para seu trabalho ser melhor e mais leve aí daqui para frente. Última pergunta para a gente fechar com as novidades, que eu tenho certeza que tem muita coisa para você falar. Uma hora, meu Deus do céu, né? A hora voa. Mas, amigo, temos a Vila São Francisco e dentro dessa questão dos apartamentos, enfim, existe um grupo que pleiteia ali que o pessoal da Vila São Francisco seja contemplado e tecnicamente, e aí eu estou falando aqui, porque infelizmente é um fato, acaba passando na frente de quem está na espera para solucionar um problema que foi gerado naquela região. Primeiro, dentro da Vila São Francisco, como que está o trabalho da habitação, como que vai ser feito essa tratativa? A gente sabe que são várias secretarias unidas em prol disso. E também, né, teve aquele programa, a gente estava no Fundemate participando da reunião, né, para falar sobre monitoramento, para evitar novas invasões, né, novas ocupações. Achamos muito interessantes, ainda que o Romildo falei, e aí, a Prefeitura de Mogi vai aderir? Queria que você contasse aqui para as pessoas o que é esse programa, se aderiu ou não, se ainda está em tratativa, para que o pessoal saiba. Vamos lá, vamos falar primeiro aí o sistema de monitoramento. A Secretaria de Estado da Habitação criou um programa. O fato que gerou isso foi aquela tragédia no começo da gestão do governador Tarcísio, aquela tragédia em São Sebastião, né, que deu aquela super chuva e que desabrigou milhares de pessoas, né. A partir dali, o governo e o subsecretário Polici Neto, que é o responsável por essa ação, desenvolveu, junto com o Instituto Geográfico e Cartográfico, o IGC, uma solução de monitoramento por satélite, por imagem de satélite, que pega toda a região metropolitana de São Paulo e o litoral, com imagem de satélite diária, passando imagens e avaliando como estão as cidades. Nesse sistema é possível ter relatório dizendo, olha, aqui nessa área não tinha nada, hoje desmataram, certo? Aqui não tinha nada, hoje apareceu uma casa. E nós recebemos esse alerta para poder ir para campo. O governo passado, não sei por qual motivo, não quis aderir, a prefeita Mara Bertali concordou e nós aderimos ao sistema de monitoramento. Já está assinado, já está funcionando, e os nossos técnicos da Secretaria de Planejamento e de Habitação
já participaram de um treinamento, estão agora aperfeiçoando tecnicamente para colocar nessas áreas os espaços de monitoramento do município para dar mais destaque. Por exemplo, Serra do Itapetí, APA do Tietê, as áreas da própria Vila São Francisco. Então, qualquer mudança, seja construção, seja desmatamento, seja abertura de uma rua, vem um alerta e aí a gente aciona o setor de fiscalização, do planejamento ou a guarda municipal para ir a campo. Não dá para você cuidar de uma cidade do tamanho de Mogi das Cruzes na motinho, andando, olhando, vendo se descobre alguma coisa. A tecnologia é fundamental. Fundamental, não tem como você fazer de maneira eficiente se não for com imagem de satélite. E com destaque que é de graça para o município, custo zero para o município. Então, a prefeita aderiu, o município já começou a utilizar essa tecnologia. Ainda estamos na fase de treinamento, de desenho dos polígonos, de onde que vai monitorar, mas nós aderimos e temos aí uma grande ferramenta para cuidar melhor do território de Mogi, cuidar melhor da cidade. Eu fiquei lá no Condemate, lá, sentei do lado do Romildo, ele viu, só ficava assim, Mogi vai aderir, parabéns, Mogi prefeita, aderiu, né? Parabéns, gestão, porque é um programa muito interessante. Extraordinário, uma grande iniciativa aí do governo Tarcísio, o secretário Polici Neto aí que pilotou isso, né? O secretário Marcelo Branco é o secretário de Habitação, que é o grande maestro aí dessas soluções. E a sua pergunta da Vila São Francisco, que eu não vou fugir dela, não. Tá? Que nós já fizemos? Primeiro, é importante dizer o seguinte, é uma área particular. Tá? Então, era da prefeitura, não, é uma área particular, é de uma empresa particular, de uma indústria. Tem uma discussão, uma decisão judicial de 2008, que deixa claro que é de uma indústria, é particular, era uma área municipal que em 1987 foi vendida para uma indústria, e aí tem uma série de discussões, mas o judiciário diz, não, é da empresa a partir com clareza, desde 1987, mas com muita clareza judicial desde 2008. Posso dar uma cutucada? Vereador, vocês estudam antes para não ficar falando na sessão um monte de abobrinha e confundindo a cabeça do povo. Aprende com o Romildo. Aí, ó. O que nós fizemos? Nós, eu digo, Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social, com apoio da Secretaria de Segurança, nós fomos em março lá na área, fotografamos com drone a área toda, nossos técnicos, nossas técnicas, profissionais de assistência social, engenheiro, arquiteto, numeraram casa por casa, barraco por barraco, cadastrou o nome do morador, da moradora, quantas pessoas tem na casa, que é o chamado CELAR, que a gente fez um cadastro num dia só, de toda aquela área, e a gente está monitorando com a ajuda de tecnologia e com a ajuda de vizinho, tá? Porque nem só de satélite se faz monitoramento. Vizinhos ajudam muito, né? Para que ninguém mais entre na área, tá? E estamos conversando com a empresa para definir o que vai ser feito, né? Porque é uma questão muito séria, né? Nós também não podemos ser coniventes com invasão e invadir o ganho um apartamento. Isso não pode ser uma ação e reação dessa natureza, precisa fiscalizar. A gente tem que encorajar práticas boas, encorajar as pessoas a se cadastrarem, que realmente precisa, não encorajar aquela pessoa que não tem casa de sair invadindo qualquer canto, gerando um problema gigantesco para o município e ela ainda ser contemplada na frente de quem está sendo honesto, de quem está fazendo pela via mais difícil, né? É exatamente como a gente pensa, né? Tem que respeitar as pessoas, claro, todo mundo tem que ser respeitado. Agora, tem que ter regra, tem que ter clareza na política pública, nas ações, e é o que nós estamos fazendo, né? Passa pela empresa, que também tem que ser responsável, ela não pode ser só dona da área para enriquecer o seu patrimônio, ela tem obrigação de cuidar e não cuidou, e a gente está nessa tratativa de como que nós vamos resolver esse problema. Então, é acompanhar mesmo, né? O que é importante é que não está faltando auxílio para as pessoas que estão ali, deixar isso muito claro. Sim. A gente sabe que a assistência social faz um trabalho brilhante Sim. lá, né? Inclusive a coleta de lixo que estava sendo discutida de lá já está tentando ser equilibrada e resolvida. De Serviço Urbano, o secretário Joás foi lá, resolveu, equacionou, todo mundo trabalhando para equacionar e minimizar aí ao máximo os problemas. E agora a gente vai ver, que nem ele falou, tem que ter essa tratativa com a empresa para poder
ver o futuro daquela área ali, se a empresa vai doar, se ela quer de volta, aí também é um problema dela, que nem você falou. Não adianta só a prefeitura segurar o barco andando ali, navegando, né? Sim. Andando não, gente, navegando, e a empresa ficar de boinha ali, Sim. ó, vocês resolvem aí, porque não foi eu que mandei ninguém ocupar. Não é bem assim que funciona, né? Para finalizar, Romildo, novidades que a gente tem na sua pasta, que você pode trazer aqui pra gente, né? E assim, dá para escrever um livro aqui, a gente ficar com o Romildo. Romildo, gente, é uma caixinha. Eu falo assim, ó, a gente tem uma lição, né? E vereadores, procurem o Romildo, para vocês falarem coisas bonitas e sensatas lá na Câmara, porque tá rolando umas coisinhas lá, e aí eu tô dando uma cutucada, mas pro bem. Porque as pessoas precisam ser bem informadas. Porque senão fica gerando toda uma repercussão em cima de assuntos que estão sendo desvirtuados por desinformação. Então, procure secretários, não só Romildo, tem uma gama de secretários aí para vocês procurarem. Né? Jaqueline, a gente tem muita coisa no forno, vamos dizer assim, para tirar várias fornadas aí de coisa boa para a secretaria, através da secretaria, para a cidade de Mogi das Cruzes. Né? A prefeita Mara está fazendo contato com o governo federal, já abriu novas casas Minha Casa Minha Vida, está preparando esses pedidos para trazer casas principalmente da faixa 1, que é a população mais pobre, né? Uma série de mudanças, por exemplo, talvez tenha passado despercebido para alguns, uma nova lei que foi aprovada esses dias na Câmara, dando para a Procuradoria do Município a prerrogativa do uso capião, né? Isso é o início de um trabalho que nós estamos fazendo, junto com o secretário Felipe, dessa grande ação de regularização fundiária que o município precisa, né? Como nós encaminhamos, vai chegar agora na Câmara, a Lei da Assistência Técnica, o ATIS, né? Que é uma lei que nós tivemos uma reunião inédita, conjunta entre o Conselho Municipal de Habitação e a Comissão de Habitação e Obras da Câmara Municipal, para afinar e arredondar a Lei de Assistência Técnica, que permite que arquitetos e engenheiros deem apoio às casas, à população carente, né? Que é aquilo que eu falei um pouco para você, se a gente ainda tiver 2 minutinhos, que é o seguinte conceito: todo mundo olha, e está certo, o déficit habitacional quantitativo. Exemplo, vocês têm 2 crianças, esses meninos vão crescer, vão casar, são de 2 casas, certo? Então tem uma demanda quantitativa de mais 2 imóveis. Só que aqui em São Paulo não se olha a questão do déficit qualitativo. O que é isso? Exemplo, casas que o banheiro não tem azulejo, não tem piso, certo? É uma qualidade de casa mofada, casa que não tem ventilação, né? Então esse é um olhar que nós estamos muito preocupados na Secretaria de Habitação, estamos buscando recurso para enfrentar esse problema, né? E isso reflete diretamente na saúde das pessoas. Não adianta levar a criança no Procriança, fazer uma inalação e voltar para uma casa mofada. A doença está lá. Ela até fez um belíssimo trabalho no Procriança, a pediatra foi lá, cuidou, tratou, mas vai voltar para casa com mofo, sem ventilação, e ela vai ficar doente de novo, né? Então nós estamos olhando isso com muito cuidado, com muito como que nós vamos resolver e enfrentar esse problema em Mogi. Só para dar um exemplo do que virá no futuro próximo aí, de novas ações, de novos olhares sobre a habitação, a qualidade de vida e a saúde das pessoas. A gente fica muito feliz, a gente aguarda novidades. É o que a gente comentou aqui o tempo inteiro, né, Romildo? Casa é dignidade, moradia é dignidade, é raiz. Sim. E cuidar da raiz é muito mais importante, porque uma raiz forte ela vai gerar bons frutos. E quando a raiz está comprometida, tudo desanda. A gente precisa hoje viver numa cidade com desenvolvimento, com meio ambiente equilibrado. São vários desafios que são globais, que nem a gente falou aqui da questão dos moradores de rua. Não é um problema só de Mogi, é um problema que atinge Mogi, mas é um problema que a gente tem vivenciado cada vez mais. E criatividade hoje é uma coisa que é muito necessária na gestão para poder remodelar. Os tempos são novos, tecnologias novas. Volto a parabenizar a gestão por ter aderido ao programa. E as pessoas precisam de segurança. É a segurança de viver num bairro melhor, de um bairro que não vai ter uma invasão, que não vai ter uma ocupação ali e vai comprometer toda a dinâmica daquele ambiente. E parabenizar seu trabalho, desejar muita sorte no ponto, acho que mais sensível, né, junto ali com saúde, na minha visão, dentro de um município. Então que dê tudo certo e que quando vocês entregarem esses 4 anos
de gestão, a gente possa ver muita gente feliz, equilibrado, falando assim, olha, graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu ter as políticas públicas que vêm do governo federal, que vêm do governo estadual. A gente não pode se esquecer também dessas duas figuras que são, acho que a cereja do bolo, porque o município não dá para fazer tudo isso sozinho, né, Romildo? Acho que é mais que a cereja do bolo, sabe? É o próprio bolo, né? Assim, é a farinha, é o ovo, são os ingredientes que o município... Em Mogi, historicamente, acho que é um grande exemplo. Eu sempre brinco, Jaqueline, que Mogi, até então, era uma cidade muito bem administrada, que garantia o arroz com feijão, né, finanças públicas, serviços, mas sempre foi buscar a mistura no governo federal e no governo do estado, que era a capacidade política de buscar, seja o Hospital de Brás Cubas, seja os túneis, Canudos, tudo obra federal, dinheiro do estado, governo federal, e nós perdemos isso, essa capacidade no governo passado. E isso foi resgatado agora no governo Mara Bertaioli, essa capacidade de articulação política. E usando uma frase do ex-prefeito Marco Bertaioli, meu partido é Mogi. Quer dizer, não importa se é o governo Tarcísio do Estado e do PL, se o governo federal Lula é do PT, o nosso partido é Mogi das Cruzes. Nós temos que buscar o que tem de melhor no governo do Estado para Mogi, o que tem de melhor no governo federal para Mogi. Estamos fazendo isso e vamos trazer muito mais melhorias para Mogi das Cruzes nesses 4 anos de gestão aí da prefeita Mara Bertaioli. É isso aí, pessoal. E na visão aqui, né? Político bom é quem entrega resultado, não é só quem tem um discurso bonito. Eu acho que a população precisa enxergar isso, né? E entender que mudanças são necessárias. Até a próxima entrevista, pessoal. Tchau, tchau.